Oi, bom dia. Espero que estejam todos bem. Vamos ver mais uma aula de empreendedorismo, ok? A aula de empreendedorismo hoje vai falar um pouco do funcionamento, né? Do banco, do financeiro, do sistema financeiro, ok? Eu coloquei alguns aspectos, né? Alguma coisa aqui relacionada ao conteúdo de vocês. Como funciona o sistema financeiro, ok? Ele diz o seguinte: no passado, as pessoas tinham diferentes maneiras de trocar mercadorias, por exemplo, por meio de intercâmbio de frutos, frutos do trabalho. Então, antigamente, a gente já viu isso também, que eles trocavam mercadorias. Eu tinha carne de porco e ele tinha galinha e eu ia lá trocava as mercadorias. Com o passar do tempo, começaram a surgir as moedas. Por quê? As mercadorias, para uma distância, né? Se fosse levadas a uma distância maior, não dava certo. Então, eles tinham que ter uma coisa que representasse o material, o que eles tinham. Então, eles começaram a produzir essas moedas, né? De troca, a moeda de troca. O uso da moeda dispensou a necessidade de levar grandes quantidades de produtos para possível negociação durante a viagem. Então, eu não precisava mais levar minha mercadoria, né, grande porções de mercadoria, se eu tinha a moeda. Então, se eu queria só comprar, eu levava a moeda e trazia a mercadoria. As pessoas tiveram que encontrar locais seguros para guardar o dinheiro, acumulando e também para efetuar conversões entre moedas diferentes. Então, eles começaram a acumular moedas. E em casa não é seguro. Então, eles tinham que ter um local para guardar esse dinheiro, para que ninguém roubasse, para que não perdesse. Então, começou a surgir os lugares, né, os locais para guardar. Devido a essas demandas, apareceram os primeiros bancos da história e com eles as sementes da formação do sistema financeiro no mundo. Então, começou aí os primeiros bancos a existir, certo? O real, vamos falar um pouquinho do real. O real é a atual moeda do Brasil. Esse realzinho aqui, né, ele nem existe mais, né? Mas ele representa, ok? Eu coloquei aí só como uma representação. Hoje a gente tem as notas de 5, de 2, né? De 20, 10. O real é a atual moeda do Brasil, implantada no governo do presidente Itamar Franco, através do seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, após várias tentativas, planos econômicos fracassados e sucessivas trocas monetárias. Reis, cruzeiro novo, cruzeiro, né? Cruzado também, né? Cruzeiro novo, cruzado novo e até chegar no real. Isso eram tentativas, né, deles de fazer com que desse certo, que porque assim a inflação, né, estava altíssima. Vou já explicar o que é inflação. E eles tinham que controlar. Então, tinha que procurar um sistema, né, para que um sistema econômico, um plano econômico, para que isso se estabelecesse, parasse essas inflações, né, freasse um pouco. Inflação é o aumento persistente e generalizado no valor dos preços. Quando a inflação chega a zero, dizemos que houve uma estabilidade nos preços. Então, o que é a inflação? Hoje a gente está tendo essa inflação. Vocês têm que perceber isso. O que é inflação? Tudo está subindo. O preço de tudo está subindo, né? É o aumento assim de preço, tá lá em cima, a comida, os bens, tudo está subindo. Não tem mais nada mais hoje
é o mesmo preço que era antes. Como é isso? O ano passado, por exemplo, o que você faria o ano passado com 50 reais? Você faz hoje? Não, não faz mais. Porque tudo aumentou. Então teve uma inflação e tomara que melhore, que baixe, porque a gente é quem sofre, né? O nosso bolso é quem sofre. Os salários continuam o mesmo, né? Não tem tanto aumento como está tendo aumento no valor das coisas. Então, essa é a inflação, ok? Juros é a remuneração que o credor pode exigir do devedor por se privar de uma quantia de dinheiro. Então, no banco ele paga juros quando você pega um dinheiro emprestado. Então, ele está lhe dando dinheiro para você usar. Então, ele vai cobrar juros de você por aqueles dias que você passa com o dinheiro dele, ok? Você vai comprar um presente, um celular. E o celular, ele é de um preço à vista e o outro preço a prazo. Aquela quantia que aumenta a prazo é os juros. Por quê? Porque o fornecedor está confiando em você que você vai pagar aquelas parcelas. Então, ele tem que colocar um valor a mais. Ele não devia colocar, não. Ele coloca esse valor a mais porque ele está investindo em uma coisa que vai demorar um certo tempo para ter retorno. Não vai ser imediato, à vista, ok? Observe que o juro é acessório, depende de uma obrigação principal que possa exigir. É considerado fruto civil do crédito. No plano econômico, renda de capital. Então, aí tem o carinha, né? Deixa eu tirar meu rosto aqui de cima, ó. O credor dizendo assim, me pague, né? E o devedor, né? Com a mãozinha estirada, né? Relação jurídica. Então, em relação entre o credor e o devedor, do fornecedor e do comprador, é a mesma coisa. O fornecedor e o consumidor, certo? E aí, termina a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. É fácil esse conteúdo, né? Coisas que do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente todo dia. Ai, mudei. Que a gente trabalha, ok? E realizem a atividade. Eu fico passando a imagem. Realizem a atividade, ok? Tchau. Boa aula.